Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece assédio judicial contra jornalistas e define a responsabilidade civil dos profissionais e veículos de imprensa em casos de danos morais. Tribunal Superior Eleitoral mantém improcedência de ações que pediam a cassação do senador Sérgio Moro. STF define competência da Justiça do Trabalho para julgar pedidos de indenização à Funasa. Justiça atende o Ministério Público e obriga Banco Santander a armazenar por 2 anos imagens de câmeras internas das agências. STF anula decisões proferidas pela Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. E ainda, as informações sobre o lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2024, a principal fonte de dados oficiais do Poder Judiciário. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 22 de maio, começa agora. Será lançado daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal o Anuário da Justiça Brasil 2024, que é a principal fonte de dados oficiais do Poder Judiciário. A repórter Viviane Novaes está no Salão Branco do STF e tem as informações para a gente. O anuário traz um balanço das atividades da Justiça brasileira no último ano, como o número de processos julgados em tramitação e a quantidade de ações que chegaram ao Judiciário. Mostra também a produtividade dos magistrados e as despesas do Judiciário. Esta edição faz uma análise das principais teses firmadas pelo STF e tribunais superiores. Tem ainda as tendências de voto dos ministros, se mais favoráveis ao fisco ou ao contribuinte, se tendem mais para os argumentos das empresas ou dos consumidores, dos trabalhadores ou dos empregadores. Outra novidade são reportagens especiais sobre os impactos da tecnologia no Poder Judiciário e os temas com maior número de processos em tramitação, como pedidos de indenização por danos morais e casos de violência contra a mulher. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. William. Obrigado, Viviane. A gente se fala já já. O Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo firmaram nesta quarta-feira o primeiro termo aditivo de um acordo de cooperação técnica assinado em 2023. A parceria permite o compartilhamento de informações sobre demandas repetitivas. Repórter Larissa Batista. O documento foi assinado pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. O termo aditivo visa alinhar procedimentos relacionados ao regime de repercussão geral de incidentes de recursos repetitivos e às reclamações. O documento também prevê a capacitação de magistrados e servidores dos tribunais regionais do trabalho de todo o país. É com muita alegria que eu participo do lançamento desse programa de capacitação dos servidores e de diálogo institucional com os juízes do trabalho, para nós tentarmos ampliar e aprofundar essa cultura de precedentes que, na verdade, traz segurança jurídica, traz isonomia e traz mais eficiência para a justiça. Concretiza um passo importante na disseminação e na consolidação da cultura de precedentes no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e da própria Justiça do Trabalho. O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, e o vice-presidente do TST, ministro Aloísio Correia da Veiga, também participaram da cerimônia. O percentual de agravos que vão ao Supremo Tribunal Federal da denegação do despacho de imunidade não chega a 20%. E os demais em agravo interno, porque tem temas de repercussão geral. Por essa razão, a cooperação é importante, sobretudo para compartilharmos dados efetivos. O banco de dados é necessário para que nós possamos saibamos quais as decisões que ocorrem no âmbito do Supremo Tribunal Federal e a nossa chegada até esses dados para melhor tratarmos da própria admissibilidade do recurso extraordinário.
O acordo assinado em 2023 permite que as duas cortes compartilhem informações para a identificação mais rápida dos precedentes qualificados do STF e a redução da litigiosidade. O precedente qualificado é um instrumento jurídico adotado para padronizar o entendimento sobre casos julgados de importância econômica, política, social e jurídica. Assim, busca-se evitar julgamentos diferentes sobre temas que já tenham tese fixada para casos semelhantes. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. O colegiado, por unanimidade, seguiu o voto do relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques. O relator votou contra a cassação de Sérgio Moro e outros parlamentares. Para o ministro, não há provas robustas de que houve corrupção, compra de apoio político e uso indevido dos meios de comunicação durante a pré-campanha de 2022. Considera impossível sustentar a condenação de um candidato por abuso de poder econômico baseado num hipotético dolo eventual eleitoral. Entendo que essa tese não pode ser acolhida, pois, do contrário, ela criaria um salvo-conduto para postulantes com alguma notoriedade utilizarem desmedida e ardilosamente recursos a serem sancionados pelo eventual abuso. Os ministros também entenderam que não ficou comprovada irregularidade no uso de recursos do fundo partidário e não foram identificados gastos relevantes na fase de pré-campanha dos candidatos ao Senado pelo Paraná. Para cassação de registro, cassação de mandatos e decretação de inelegibilidade, esse Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral exige provas cabais, porque são atos graves, são decisões graves que afastam pessoas dos mandatos concedidos pelo eleitorado e por um tempo da própria vida política. O tribunal vem sendo extremamente rigoroso, exigindo provas cabais. E aqui não há. Os recursos no TSE foram apresentados pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que já havia rejeitado o pedido de cassação do mandato de Moro. As legendas alegaram desvantagem dos demais candidatos diante da pré-campanha do senador à presidência da República. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que prints de celular extraídos sem metodologia adequada não podem ser aceitos como provas. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes desse caso. O colegiado decidiu por unanimidade que são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas de celular quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos. Este advogado especialista em direito digital explica que provas desse tipo podem ser facilmente adulteradas e causar grandes prejuízos para o andamento do processo. É fundamental, que essas provas não estejam, vamos dizer, contaminadas de dúvida desde o princípio, não só para uma garantia de evitar consequências futuras em relação ao processo, mas também de proteção ao cidadão. No caso julgado pelo STJ, os ministros consideraram que os prints de WhatsApp obtidos pela polícia em um celular não poderiam ser usados como prova na investigação sobre uma organização criminosa com a qual o dono do aparelho estaria envolvido. Após o juízo de primeiro grau concluir pela validade das provas telemáticas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte confirmou a sentença e condenou o réu a 4 anos e 1 mês de prisão, sob o fundamento de que não foram apontados indícios de manipulação ou de outro problema que invalidasse os dados. Ao STJ, a defesa alegou que a extração de dados do aparelho foi feita pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, mas deveria ter sido realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, cujo procedimento seria o único capaz de impedir manipulação e assegurar a legitimidade da prova. O ministro relator do habeas corpus, Joel Ilan Paciornik, observou que a análise dos dados ocorreu em consulta direta ao celular, sem o uso de máquinas extratoras, e por isso não seria possível conferir a idoneidade das provas, porque não havia registro de que os elementos inicialmente coletados fossem idênticos aos que corroboraram a condenação. Segundo os ministros do colegiado, as provas digitais podem ser facilmente alteradas, inclusive de maneira imperceptível, e por isso demandam mais atenção e cuidado na custódia e no tratamento, sob pena de terem seu grau de confiabilidade diminuído ou até mesmo anulado.
Acompanhando o voto do relator, a quinta turma concedeu habeas corpus e determinou que o juízo de primeira instância avalie se há outras provas capazes de sustentar a condenação. A seguir, as informações sobre a sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. E veja ainda, STF anula decisões proferidas pela Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Voltamos a instantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o assédio judicial contra jornalistas. Os ministros também definiram a responsabilidade civil dos profissionais e dos veículos de imprensa nos casos de danos morais. A repórter Marta Ferreira acompanhou e tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de duas ações propostas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Com a decisão, ficou reconhecido o chamado assédio judicial contra jornalistas e veículos de imprensa, que é a prática de ajuizar diversas ações na Justiça contra os mesmos profissionais em foros diversos, para constranger, dificultar ou encarecer a defesa deles. O plenário também decidiu que, uma vez caracterizada a prática, a parte acusada vai poder pedir para reunir todas as ações no foro judicial do lugar em que o profissional morar. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi seguido pelos demais ministros. Esse problema é muito grave e não se dá só em relação aos jornalistas. É importante, em ações futuras, que o Supremo Tribunal Federal possa evoluir nesse sentido. Isso se dá em relação ao mundo político, ex-exercentes de cargos políticos, quando saem, eles passam anos em audiências em diversas capitais, tendo que contratar vários escritórios de advocacia, correspondentes, verdadeiro assédio na questão dos agentes públicos por ações populares. Também estavam em discussão os limites da responsabilidade civil dos jornalistas em casos de danos morais. A relatora, ministra Rosa Weber, votou antes de se aposentar no sentido de que, para a condenação por dano moral em veículos de imprensa ou rede social, é necessário comprovar que houve disseminação deliberada de desinformação, manipulação de grupos vulneráveis, ataque intencional à reputação de alguém ou apuração negligente dos fatos. Uma outra proposta analisada foi a do ministro Luiz Roberto Barroso, de que jornalistas ou veículos de imprensa só podem ser responsabilizados em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, ou seja, em situações em que o profissional souber que a notícia veiculada é falsa. O ministro Alexandre de Moraes propôs alterar o critério de culpa grave para apenas negligência profissional na apuração dos fatos. A sugestão de Moraes foi acompanhada pelos ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli. Eu tenho duas sugestões ao final, a responsabilidade civil de jornalista ou de órgãos de imprensa depende, aí eu faria de maneira mais assertiva, será aferida na forma do título 3 do livro 3 do Código Civil. Ou uma outra forma de dar essa redação, será aferida na forma dos artigos 186, 187 e 188 do Código Civil, ponto. E aí nós não vamos criar cidadãos de uma categoria e cidadãos de outra categoria. Mas a maioria acompanhou a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, pela necessidade do termo grave para que não se prejudique a liberdade de expressão. A democracia é caudatária de uma imprensa livre e independente e de pronto incutir, abstratamente por estes meios que se tem, o medo para que o jornalista não informe livremente. Me parece que demanda mesmo esse tipo de solução que foi dada tanto no voto da ministra Rosa e de uma forma mais pormenorizada e com a qual me ponho de acordo no voto de Vossa Excelência, incluída aí, em princípio, quanto ao dolo
e a culpa grave. Assim, ficou definida a seguinte tese. 1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro do seu domicílio. E 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, evidente, entre parênteses, evidente negligência profissional na apuração dos fatos. E o Supremo anulou todos os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o empresário Marcelo Odebrecht, referentes à Operação Lava Jato. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. Na decisão, o ministro Dias Toffoli tomou como base diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que foram obtidos pela Operação Spoofing. O ministro considerou que os integrantes da Lava Jato ignoraram o devido processo legal e os direitos ao contraditório e à ampla defesa, ao formar um conluio durante as investigações. Segundo Dias Toffoli, diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrado e procurador especificamente sobre o requerente, bem como sobre as empresas que ele presidia, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático. O ministro afirmou que, ao analisar diálogos travados entre os representantes do Ministério Público, fica ainda mais evidente o bastidor da estratégia de utilização de prisões alongadas, além de ameaças aparentes, sem contar a exigência para renúncia ao direito de defesa como condição para celebrar a colaboração premiada. A decisão atendeu a um pedido da defesa de Marcelo Odebrecht. Os advogados alegaram que o caso do empresário era semelhante a de outros réus da Lava Jato, que tiveram os processos anulados por irregularidades na condução das investigações. Dias Toffoli determinou o trancamento de todos os procedimentos penais instaurados contra Marcelo Odebrecht, mas ressaltou que a anulação não engloba o acordo de colaboração premiada firmado por ele durante a operação. A Justiça Federal de Santa Catarina permitiu que uma candidata faça a prova de repescagem do exame da Ordem dos Advogados do Brasil após o período de resguardo. As informações com o repórter Pablo Lemos. Com a decisão da Justiça Federal de Santa Catarina, a candidata vai poder fazer a prova em setembro deste ano, conforme calendário divulgado pela Ordem dos Advogados do Brasil. O magistrado destacou que não haverá qualquer prejuízo à banca, que não terá obrigação de organizar e realizar prova específica e individualizada para a parte impetrante, mas apenas prorrogar a participação para o concurso seguinte. Ele diz também que a pretensão é razoável e proporcional e merece ser acolhido o pedido liminar por este juízo. Na ação, a candidata afirma que foi aprovada na primeira fase do exame da OAB e reprovada na segunda fase. Ela questionou a correção de 3 questões e acionou a Justiça para conseguir fazer a prova de repescagem do próximo edital, por ter tido um filho e estar na fase do puerpério, o período pós-parto. A Justiça Federal Catarinense ainda cita um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pelo direito à remarcação de testes de aptidão física em concursos por gestantes, independente da existência da previsão em edital. Também foi considerada a proteção constitucional da gravidez, tema debatido tanto no Judiciário quanto no Legislativo, que avançou na tramitação de um projeto de lei que regulamenta a aplicação de prova em segunda chamada para gestante em concurso público. A seguir, a gente volta a falar sobre o lançamento do Anuário Justiça Brasil 2024. E ainda, Justiça atende o Ministério Público e obriga Banco Santander a guardar por 2 anos as imagens de câmeras internas de agências. Voltamos já.
Polícia Judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai prestar auxílio humanitário aos gaúchos. O TRF1 entrou na campanha de apoio às vítimas da maior tragédia ambiental que o estado já sofreu. Veja na reportagem de William Nascimento. 2 agentes da Polícia Judicial que atuam no TRF da Primeira Região foram deslocados para prestar auxílio humanitário ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. A convocação partiu do Conselho Nacional de Justiça e o agente Silvanildo Faria logo se voluntariou. Tem muita gente se mobilizando, então eu, como ser humano, eu acho isso importantíssimo. E essa oportunidade para mim caiu do céu, porque é uma forma de eu ajudar. Então, como policial judicial, a gente tem um dever, né, de prestar esse apoio. Então, essa convocação para mim veio como um presente de Deus. Eu estou assim bem animado, estou super orgulhoso da justiça, entendeu, do TRF e dos colegas que vão me acompanhar nessa missão. O diretor da Coordenadoria de Inteligência e Segurança do TRF1, Epifânio de Albuquerque, ressalta a importância dessa ação. Foi a partir de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, mas que o nosso presidente, Dr. João Batista, abraçou essa causa porque ele entende que o Poder Judiciário, seja em Brasília ou seja no estado irmão, ele tem que ter o apoio e então assim, o presidente não titubeou na medida que foi convidado para participar desse projeto humanitário e de imediato ele já se prontificou a fornecer o apoio por meio de seus agentes, veículo, então essa foi uma causa conjunta. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região se uniu à corrente solidária em prol das vítimas atingidas pelas enchentes no sul do Brasil. A campanha, batizada de SOS Rio Grande do Sul, disponibilizou caixas nos edifícios do tribunal em Brasília, onde foram colocadas as doações. Servidores terceirizados e militares do Exército fizeram a entrega dos donativos na base aérea de Brasília. Alimentos, cobertores e água mineral foram os itens mais arrecadados durante a campanha. A partir de agora, os donativos passarão por uma triagem e seguirão ao seu destino nesta sexta-feira. A Justiça Federal também está destinando recursos oriundos de prestações pecuniárias às vítimas das fortes chuvas. Incentivados pelo CNJ e pelo Conselho da Justiça Federal, magistrados da Primeira Região já destinaram R$ 2.700.000 até o dia 14 de maio. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que não há previsão ou discussão quanto a eventual adiamento das eleições de 2024 no Rio Grande do Sul. As informações com Anderson Arcoverde. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que não houve até o momento nenhum dano estrutural no Tribunal Regional Eleitoral ou nos juízos eleitorais que impeça a realização normal das eleições em outubro em todo o Rio Grande do Sul. Nós vamos contabilizar as urnas, eventualmente, que sofreram avarias. Nós temos as urnas em depósito, temos todas as condições para garantir, até esse momento, as eleições normais em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante porque o calendário eleitoral permanece para o Brasil todo. Durante a sessão, o ministro também reforçou que a Justiça Eleitoral está auxiliando as autoridades federais com o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral, o que vai facilitar o pagamento de todos os benefícios que foram concedidos de forma emergencial pelo governo. O Ministério Público do Rio de Janeiro determina que o Banco Santander armazene por 2 anos imagens de câmeras de segurança. E Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico de drogas. Vamos ver. A Polícia Federal e o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso fizeram hoje uma operação para desarticular uma quadrilha que atua no tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em 3 estados: Mato Grosso, Bahia e Goiás. As investigações revelam que o grupo criminoso enviava para diversas regiões do Brasil armas e drogas escondidas em fundos falsos produzidos em veículos alugados. O trabalho teve início em agosto do ano passado, durante a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava cerca de 40 quilos de drogas no fundo falso de um carro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão liminar na Justiça para que o Banco Santander passe a armazenar a gravação eletrônica de imagens das agências, no mínimo por 2 anos.
O juiz da 9ª Vara Cível de Niterói define um prazo de 5 dias para a adoção da medida, sob pena de multa diária de R$10 mil. O magistrado afirma que a medida facilita a comprovação de fraudes e evita eventuais danos patrimoniais. E no Amapá, 6 pessoas foram condenadas por fraudes no auxílio reclusão e pensão por morte. Repórter Márcio Fontinelli. A partir das provas apresentadas pelo Ministério Público Federal, 6 pessoas foram condenadas por fraude contra o INSS, com documentos falsos e com a ajuda de laranjas que se passavam por familiares de supostos beneficiários. A quadrilha, liderada por um advogado, conseguia a liberação de auxílio reclusão e pensão por morte. Todos foram sentenciados a penas que vão de 8 a 12 anos de prisão, mais o pagamento de multa no valor de R$439 mil. Ainda cabe recurso da decisão. A segunda turma do Supremo definiu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações contra a FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde, referentes ao uso do pesticida DDT. Os processos pedem pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos por trabalhadores que manusearam o produto. Evelyn Araújo. A decisão da segunda turma foi no julgamento de 8 reclamações em que a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, alegava que a Justiça do Trabalho, ao rejeitar ações rescisórias para anular condenações anteriores, teria desrespeitado a interpretação fixada pelo Supremo de que a competência do Judiciário Trabalhista não abrange causas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária. A Fundação pedia o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho e a cassação das decisões proferidas por ela nesses casos. Prevaleceu, no entanto, o entendimento de que, na época do julgamento do caso mencionado pela FUNASA, ainda havia no STF controvérsia sobre a competência do Judiciário Trabalhista para julgar ações contra a Fundação, ajuizadas por trabalhadores expostos ao pesticida quando ainda eram regidos pela CLT. Esse consenso só foi assentado em 2021, no julgamento de uma reclamação pela Corte. Na avaliação do relator, ministro Dias Toffoli, não há razão para anular as decisões da Justiça do Trabalho nos casos em análise, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, não cabe ação rescisória quando a decisão questionada se basear em leis com interpretação controvertida nos tribunais. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, salvo se, no caso dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, lei local dispuser de forma diversa. E a gente volta agora a falar sobre o lançamento do Anuário da Justiça 2024, que é realizado nesse momento no Supremo Tribunal Federal. William, o lançamento aqui no Salão Branco do Supremo conta com a participação de ministros da Corte, dos tribunais superiores, representantes da advocacia, do Ministério Público. O evento está começando neste minuto e, olha, o anuário está aqui. O tema é choque de realidade. Quando as coisas não funcionam, é hora de chamar o judiciário. Bem, esse anuário tem o balanço das atividades da Justiça Brasileira no último ano. E nós estamos aqui ao vivo no Salão Branco. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, já está posicionado para se pronunciar daqui a pouco sobre esse anuário. Ele traz muitas novidades esse ano, como atividades do Supremo Tribunal Federal. A publicação mostra também a atuação da Advocacia Geral da União, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. O leitor ainda encontra nas páginas informações sobre os integrantes do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Tribunal de Contas da União. A cobertura completa desse lançamento do anuário você acompanha amanhã no Jornal da Justiça. William? Traga uma edição para a gente, que é uma publicação bem bacana. Obrigado, Viviane.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Uma ótima noite para você. Até amanhã.